Oi, galera! Hoje nós vamos estudar geografia e nós vamos estudar o tema da nossa aula está na página 67. Abram aí o livro de vocês na página 67. O tema da nossa aula é hidrografia. Alguém aí sabe o que é hidrografia? Vamos lá, alguém aí para me dizer? Muito bem, para quem correu e pesquisou, né? Ou para quem já sabia, porque a tia já falou isso também em sala de aula. Então, é o estudo da água, né? Nós estudamos que a água, ela se encontra nos estados líquido, isso, sólido e gasoso, muito bem, certo? E nós estudamos as mudanças que ocorrem na água, né? Nós estudamos que nós temos que economizar a nossa água, que ela está pouca, que nós temos mais água salgada do que água doce, né? Do que água potável, que é a que nós podemos consumir. Nós estudamos que o processo de dessalinização, né, que é uma palavra muito grande, é tirar o sal da água salgada, é muito caro, né? E que nós não poderíamos, né, ter em nossas casas esse processo, a água feita por esse processo, porque é muito caro, o governo não pode e nós também não podemos. Então, assim, desde já eu deixo aqui um alerta para vocês: economize água. Quando for ao banheiro, feche a torneira, não deixe aberta. Lembra que a tia sempre fala isso? Quando for tomar banho, se molha, né, fecha o chuveiro aí sem sabor, aí depois quando vai tirar, abre, depois fecha novamente. Não derrame muita água, porque tem lugares onde tem pessoas passando muita sede e sem água, né, para fazer comida, para fazer os afazeres de casa, tá certo? Então, aí na página 67, nós vamos ver aqui bacias hidrográficas brasileiras. Preste atenção no mapa, o mapa está bem colorido, né? Uma coisa que a tia também falou para vocês, aprender a ler o mapa. Tem a legenda, e essa legenda é para você aprender a ler. Por exemplo, bacias principais e bacias secundárias, tem aí na legenda, vejam aí. A parte verde, ali no norte, né, do nosso país, é o que? A bacia amazônica. A marrom é a bacia do São Francisco. A rosa, bacia do Araguaia, Tocantins, e a azul, bacia platina. Tá vendo? Nós temos que pegar a legenda e olhar no mapa para a gente ver bem direitinho. Aí lá você vai olhando, né, os rios e tudo mais. Tem aí as bacias secundárias que você pode olhar com bem calma aí no seu livro, certo? Então vamos lá, abaixo do mapa tem aí falando sobre as bacias hidrográficas. São um conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. No Brasil, as bacias hidrográficas estão agrupadas em regiões hidrográficas que compreendem uma ou mais bacias. Nós vamos ver que nós temos os rios perenes, né? E os rios perenes e os rios temporários. Os rios perenes ou rios permanentes são aqueles que não secam, certo? Que sempre vai ter o fluxo de água, certo? Contínuo, sempre vai ter água lá. Agora, os temporários, eles secam. Aqui na nossa cidade tem algum rio que é temporário? Você já parou para pensar? Que açudes a gente sabe que vem, né? As águas vêm de alguns rios e o nosso açude Trapiá ele seca. Mas será que os rios mesmo eles secam? Tá certo? Então todos os rios ele tem o seu ponto de origem numa que é chamado de nascente, e ele percorre um caminho até chegar à sua foz. Aí ele vai para o local onde ele deságua, certo? E o rio ele pode receber água de outros rios que são chamados de afluentes. Aqui na imagem da página 68 está mostrando onde como é uma nascente, o afluente, né, a foz, tá certo? Preste atenção bem direitinho para que você possa, quando for fazer a atividade, você vir aqui pesquisar. Na página 69, ele começa a falar aí sobre a questão das cachoeiras, né? Rios, as cachoeiras, né, e os rios de Planalto. Aí começa a falar sobre as usinas hidrelétricas, que nós podemos citar de Itaipu, Paulo Afonso, Sobradinho, Tucuruí. E o que é uma usina hidrelétrica, certo? É de onde vem a nossa energia elétrica, né? É um lugar onde tem bastante água e eles colocam várias máquinas lá para dessa água eles fazerem a energia, certo?
Então, é tipo um lago artificial. E nós temos que fazer o quê? Certo? Como eu falei no início, preservar, né, a nossa água. E a nossa energia elétrica, nós também temos que fazer o quê? Economizar. Se você está lá na sala, lá no quarto, lá na cozinha, a lâmpada deve estar apagada. Não é para o ventilador ou o ar-condicionado estar ligado se não tem ninguém lá no quarto, né? Ou a TV e tudo mais. Então, aprenda a economizar energia e você também vai estar economizando água, tá certo? E assim, gente, nós sabemos que nós temos uma porção de água salgada muito grande, que são os oceanos, né, e os mares, onde nós temos vários recursos naturais, como o sal, né, que vem dessa água salgada, a pesca, de onde vem os peixes, os crustáceos, né, como camarão, né, siri, e vários outros tipos de peixe, tá certo? Então, assim, nós devemos ter muito cuidado com a nossa água, com os nossos oceanos, com os nossos mares, com os nossos rios. Cada um deles tem regrinhas, como nós temos na nossa sala de aula, como você tem em casa, a seguir. Porque é que muitas vezes os pescadores, eles não cumprem as regras, né, que o IBAMA e outros colocam, e eles acabam indo pescar no momento que não é para ser. Eles acabam pescando aqueles peixes muito pequenininhos, camarões, fora de época, né? E acaba acontecendo que a gente fica sem um período por causa disso. Porque só é para pescar no período certo, que é quando tem os camarões já grandes, os peixes grandes. E essas pessoas que estudam, né, o meio ambiente, eles com certeza vão saber qual é o momento certo de fazer isso. Então, cuidado, né, com a pesca predatória, fora do tempo, da época, porque isso faz com que muitas pessoas também fiquem, né, passando necessidades, como a própria família dos pescadores, né? É uma que ele faz isso e a própria família dele é quem fica passando necessidade devido a isso, porque ele vai pescar e ele não vai encontrar nada devido a essa questão, né, tão falada, tão estudada, tá certo? Na página 70, eu quero que vocês vejam aí o Você Sabia. Nós sabemos o que é uma ilha, né? Nós sabemos o que é um oceano, que é uma grande extensão de água salgada. Nós sabemos o que é mar, o que é lago, né? E ribeirão, o que é ribeirão? Cachoeira, né? Nós sabemos o que é cachoeira, mas não custa nada você vir aqui dar uma pesquisada. Riacho, olho d'água, certo? Então, tudo isso aí é para vocês pesquisarem. Geralmente as águas elas são desaguadas, né, no mar, certo? Então os rios, né, eles têm as suas nascentes, e esses rios vão escorrendo e tudo mais. Vocês sabiam, agora eu lembrei de uma parte bem interessante, que tem um local onde a parte do mar, a água do mar está aqui, a água doce vem, e eles ficam encostadinhos e não se misturam. Interessante, né? Eu achei bem interessante quando uma pessoa me levou a um local desse, ali em Fortaleza, e uma praia do litoral cearense, e ele mostrou que de um lado a água era doce e do outro a água salgada, e elas não se misturavam. Bem interessante. Então são coisas que a gente pode aprender, né, pesquisando, se informando. Então, gente, assim, nós temos muito o que aprender a respeito da nossa hidrografia, certo? Das nossas bacias, né? E tudo mais. Mas só se aprende estudando, lendo bastante, vendo vídeos informativos. E assim, a partir do momento que tem essa aula, essa videoaula, você vai ver essa videoaula, mas você vai no seu livro. É lá que tem as respostas para todas as perguntas do exercício que você vai fazer.